Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu coloquei aqui última semana, mas eu estou considerando última semana e mais segunda-feira, né? Porque comecinho dessa semana foi segunda-feira, meio que a nossa semana de verdade está começando hoje, né? Então eu considero segunda-feira parte da semana passada aqui nos meus cálculos, né? E a gente pega toda a informação mais recente que a gente tem. Então, se a gente pegar o que aconteceu na semana passada e colocar também o que aconteceu nesta segunda-feira, a gente teve alguma coisa mais positiva para a renda variável do que a gente vinha tendo, né? Então a gente vê que as BDRs foram bem, né? Já tem sido assim por causa da alta do dólar, né? Então na semana aí 4% quase nas BDRs e os demais índices quase todos no positivo, tirando os índices dos bancos, né? Se a gente olhar aqui o IFNC, esse índice congrega as instituições financeiras. Foi o único índice que na semana passada, então, teve um desempenho negativo, menos 0,4%. A gente percebe que tem sido uma época desafiadora para a indústria financeira, né? Você tem uma indústria em franco desenvolvimento, em transformação, vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter a acomodação dos novos players e a gente vê os grandes bancos perdendo muito espaço para os bancos digitais, para as novas empreitadas aí. E isso tem impactado fortemente esse índice, que é o índice financeiro aqui calculado pela Bolsa. Muito bom. Quando a gente olha 2021, a gente continua com aqueles três setores se destacando, BDRs, né? Porque tem muito a ver tanto com o dólar quanto o desempenho das empresas americanas, principalmente de tecnologia, né? Porque esse índice de BDRs ele pega muito empresas de tecnologia. A gente tem as empresas do setor industrial no positivo, aí, pouco acima de 8%, e a de materiais básicos, que são focadas em commodities, né? Vale, siderurgia, papel e celulose, petróleo, assim por diante, no campo positivo aí, buscando 7% ao ano. De resto, meus amigos, tudo negativo, né? A gente tem tido um ano bastante complicado para a Bolsa. Setor imobiliário é o destaque negativo, caindo quase 30%. Setor financeiro caindo mais de 15%, como a gente consegue ver aqui. Legal? O Ibovespa, né, que é uma média de tudo isso, vai caindo 5,74% no ano. Então a gente coloca isso na nossa matriz de risco e retorno, e é isso que a gente tem, né? A gente tem basicamente o BDR, o INDX e o IMAT se salvando. Mas não fiquem tristes, não pense que o investidor em ações está triste. Porque o investidor em ações, o cara que sabe o que está fazendo, o cara sério, né, que entrou nessa empreitada para acumular capital e colher os frutos depois de alguns anos, ele em 5 anos está rindo à toa, né? Você olha, por exemplo, o IMAT, né, que é o índice mais focado em commodities, a média de retorno dos últimos 5 anos é acima de 30% ao ano, né? Quando a gente pega small caps entre 15 e 20, quando a gente pega o Ibovespa, está na casa dos 13% ao ano. Então eu volto a dizer, né, a gente tem feito essas indicações. Eu, para minha carteira pessoal, eu tenho comprado ações baratas que a gente encontra hoje. Quando o mercado está muito bom, a bolsa está muito cara, né? Porque está todo mundo olhando para ações, você acha poucas oportunidades. Nós estamos num momento de alta volatilidade, é verdade, mas com algumas ações muito abaixo do seu preço costumeiro e, portanto, excelente oportunidades de entrada. Nesse qual a gente não dá recomendações genéricas, porque a gente precisa conhecer o seu perfil de risco, a gente precisa entender os seus horizontes de investimento, seus objetivos ao investir. Então a gente monta uma carteira para vocês, utilizando renda fixa, renda variável. Em renda variável a gente pode utilizar fundos, pode utilizar papéis individuais, mas é importantíssimo que você entre lá no nosso site, preencha o chatbot para a gente conhecer o seu suitability, poder dar as melhores indicações para você ganhar muito dinheiro no longo prazo, acumulando um patrimônio legal, tá bom? Muito bom. Quando a gente olha para as campeãs de retorno no ano, a gente fica com os olhinhos brilhando. Eu não sei vocês, eu fico. Eu tenho esse papel, fertilizantes Heringer, eu rio à toa com ele. Dá para entender por quê, um papel que subiu 850% no ano, né?
A gente tem Ferbasa também em carteira, subindo 196% no ano. Então é o que eu digo, mesmo em momentos de alta volatilidade, de instabilidade política, em momentos que a bolsa anda de lado ou para baixo, você tem ótimas oportunidades. E a gente está aqui para selecionar essas oportunidades para vocês. Legal? Deixa eu falar rapidinho sobre o índice preço-lucro. A gente vem acompanhando durante as semanas esse setor em específico, porque é um setor que tem excelentes oportunidades de compra. Você olha, por exemplo, um papel como a Cyrela, né? E ela está negociada hoje a 3,2 vezes o seu lucro. Isso quer dizer o seguinte: é como se você comprasse a empresa e em 3 anos o lucro que ela gera já pagasse o seu investimento, né? Então, por que isso acontece, né? Por que você tem algumas empresas de índice preço-lucro tão baixo, como 3, e outras de índice preço-lucro como 27? Magazine Luiza é negociada a 190 vezes o lucro. Cyrela é negociada a 3 vezes o lucro. Por que isso acontece? Porque na visão do mercado, na visão do investidor, o lucro de Magazine Luiza hoje é uma fração pequena do que será o lucro futuro. Então, quando a gente vai lá e compra o papel Magazine Luiza, você está comprando o lucro presente e a perspectiva de lucro futuro. Por isso que o mercado está pagando 190 lucros. Minha opinião, furada, besteira, dificilmente a Magalu vai conseguir manter a sua taxa de crescimento e vai valer a pena você pagar 190 lucros, tá? Essa é a minha opinião. Tenho acertado bem. A amostra disso é o que vem acontecendo com o papel nos últimos tempos. Eu venho falando isso há um ano, pelo menos, né? E não era muito fácil falar isso na época que o Magazine Luiza continuava subindo que nem rojão. Mas eu continuo dizendo, né? Um papel excessivamente caro quando você olha toda a concorrência que existe hoje nesse setor. Enfim, quando você olha para a Cyrela, negociada 3 vezes o seu lucro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado olha para o lucro da Cyrela hoje e fala: esse lucro está alto demais para a Cyrela, esse lucro vai cair. Então, na verdade, eu estou comprando esse lucro de hoje, mas já com uma perspectiva que no futuro esse lucro vai ser mais baixo. Então, eu vou só comprar 3 vezes esse lucro de hoje, porque esse lucro já está superdimensionado. Eu não acredito nisso como o mercado acredita. Acho que pode até cair o lucro, mas não na magnitude que o mercado está precificando. Então, ao longo dos anos, a gente estuda isso, né? São 20 anos mexendo nesse mercado e a gente percebe que os grandes acertos de carteira, e não um papel, mas 60%, 70% da carteira, são quando a gente compra empresas baratas e essas empresas elas são boas demais para estarem tão baratas. Não é que são as melhores empresas do mercado, mas elas são boas o suficiente para que se justificasse um preço mais caro. Você vem, compra barato e no longo prazo você ganha muito dinheiro, né? Então, esse foi só um exemplo, não estou indicando Cyrela para qualquer investidor, tá? É um exemplo do que a gente tem visto principalmente no setor imobiliário, mas em outros setores também. Como eu disse, a gente só recomenda o papel para o investidor depois que o investidor faz o suitability com a gente. Legal? Muito bom. O que a gente tem para essa semana, né? Essa semana a gente vê que o EWZ, o que é o EWZ? É um ETF brasileiro, né? Um ETF que representa o Ibovespa, mas negociado lá fora, no mercado americano. Está subindo, né? Está subindo 1%, caiu 0,3% ontem, o mercado estava fechado aqui pelo feriado. E por que tem caído, né? Porque, de um modo geral, a Bolsa tem caído aqui no Brasil e lá fora tem sofrido também, por causa da estimativa menor de crescimento do PIB, de retomada da economia mundial como um todo e principalmente do Brasil, né? Então, o FMI já cortou essa estimativa de crescimento do Brasil, né? Nesse ano cortou pouco, mas para 2022 cortou bastante, de 1,9 caiu para 1,5 essa perspectiva de crescimento. Juntamente a isso, a gente tem uma instabilidade política muito forte, né? Paulo Guedes tem reconhecido isso, né? Tem dito que toda essa corrida presidencial tem trazido ruídos e vai continuar trazendo. A gente tem visto, a despeito de tudo isso, apesar de tudo isso, a gente tem visto saldo positivo na entrada de recursos para serem investidos na Bolsa Brasileira, né? Então o gringo se deu conta que a Bolsa Brasileira tem alguns papéis que estão muito baratos.
Então a gente acredita que isso pode contrabalancear todo esse risco político percebido. Legal? Muito bom. Cenário externo, o que a gente vê? Bom, vamos falar um pouquinho da questão da China, né? Isso tem pesado muito nos mercados. O que tem acontecido? O preço do minério de ferro vinha numa tendência de queda bastante observável, né? Muito clara. Aí, de repente, agora estabilizou e parece até que pode ter uma reversão da tendência, né? Essa reversão está muito ligada ao que vai acontecer com o consumo chinês. Então, principalmente no setor imobiliário chinês, né, esse risco não está completamente dissipado, que haja problemas no setor imobiliário. Entretanto, a gente tem tido alguns indicadores de expansão econômica na China um pouco maiores do que se esperava, né? Mas China é sempre uma incógnita, né? Até a confiabilidade dos dados não é tão grande, então a gente segue monitorando. Na nossa visão, ainda há uma tendência de baixa no preço do minério de ferro. Isso afeta negativamente, principalmente Vale e as empresas ligadas a essa cadeia de valor. Tudo por causa da redução do consumo chinês. Legal? Muito bom. Quando a gente olha para o petróleo, é exatamente o contrário. Todo o desarranjo da cadeia por causa da pandemia, né, da cadeia de valor, tende a elevar o preço do petróleo, né? Você tem também a manutenção do guidance dos produtores da OPEP, pessoal cortando produção para segurar preço, para fazer o preço puxar. Então a gente acredita que, de um modo geral, o preço do petróleo tem uma tendência de alta, o que favorece positivamente Petrobras, Braskem, todas as empresas dessa cadeia de valor. Legal, muito bom. Vamos falar só de um último tópico aqui, que é em relação à carne bovina, né? Não sei se vocês vêm acompanhando, né? Mas o mercado tem sofrido, tem caído, a bolsa em geral, e as empresas, os frigoríficos, Marfrig, Minerva, JBS, é só alegria, né? Vem segurando muito bem, não só segurando, mas o preço das ações vinha crescendo. Por que vinha crescendo? Porque o preço da arroba estava muito alto, né, no mercado externo, o preço da carne estava muito alto no mercado externo, né, e na medida que estava muito alto, essas empresas estavam ganhando bastante dinheiro nas suas vendas. Entretanto, parece que, por conta da dificuldade da retomada de compras da China do boi gordo brasileiro, da carne brasileira, isso pode dar uma arrefecida na demanda e, portanto, no preço da carne. Isso é um bom sinal para a gente aqui no consumo interno de carne, né, para inflação, esse tipo de coisa. É um mau sinal para os acionistas desses frigoríficos. Legal? Então a gente está de olho, a gente continua achando que vale muito a pena ter boi gordo, né, ter algum desses frigoríficos em carteira, a gente tem recomendado, né, mas agora com um pezinho atrás por conta dessa demora na retomada de compras da China aqui da carne brasileira.